Lucas capítulo 12, tá, irmãos? Nosso segundo sermão aqui, em Lucas capítulo 12. Dessa vez nós vamos do verso 13 ao verso 21. Lucas 12, do verso... Está me ajudando. Deixa a sua Bíblia aberta aí, irmãos. Fique com ela aberta, tá? Vamos ler o texto, meus irmãos. Disse um homem à multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe disse: Homem, que me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Então lhes disse: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E propôs esta parábola: o campo de um homem rico produzia com abundância. Então ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhes disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Então o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Santo Deus, nós te louvamos, te engrandecemos, te exaltamos. Estamos mais uma vez aqui, Senhor, diante de Ti, santificando o Teu nome, exaltando o Teu nome, através das canções que nós cantamos, a Tua obra. Ó Deus, que o Teu nome seja exaltado sobre as nossas vidas, através de nossas vidas. Que o Teu reino se estabeleça por completo, Senhor. Que a Tua vontade seja obedecida, assim na terra como no céu. Ó Deus, nós somos gratos pelo sustento, pela nossa manutenção. Guarda-nos, Senhor, nós te pedimos. Livra-nos, Senhor, de todo o mal. Perdoa as nossas ofensas, tudo aquilo que impede-nos de fato ouvir a Tua voz. Que nós possamos estar diante de Ti, Senhor, sempre com o coração arrependido. Que possamos requerer de Ti, Senhor, e aceitar de Ti o Teu perdão e viver esse perdão com gratidão, Pai. Em nome de Jesus. Mais uma vez estamos diante da Tua palavra, tão escrita, tão distante de nós, mas tão necessária para os nossos dias de hoje. Ajuda-nos, Senhor, a compreender, a entender. Que o Teu Espírito Santo traga discernimento aos nossos ouvidos espirituais, aos nossos corações, ao nosso ser por completo. Que nós possamos obter as informações necessárias, para que assim venhamos assumir as nossas responsabilidades enquanto estivermos nesse mundo. Em nome de Jesus, Senhor, fortalece aqueles que estão desanimados, vivifica aqueles que estão mortos, Senhor. Salva aqueles que são carentes de salvação. Em nome de Jesus, que a Tua palavra seja confrontadora mais uma vez, diante dos nossos olhos, que seja consoladora e, acima de tudo, Senhor, que traga edificação para todos nós aqui essa noite. Em nome de Jesus é que eu te rogo e que eu te peço. Amém. Amém. Sermão passado, meus irmãos, se você lembra, que ficou do verso 1 até o 12, né, Jesus falando acerca da hipocrisia, e ele usou a mesma expressão que ele vai usar agora, quando ele vai falar de avareza. Avareza é sinônimo de cobiça. Avareza, meus irmãos, nada mais é do que um desejo insaciável por dinheiro,
por bens materiais, um desejo que não é aplacado. A isso o Senhor tem grandes coisas a dizer. Então, repito, no sermão passado, que é o nosso contexto imediato, Jesus foi muito firme em dizer que o cristão, ele tem que fugir da hipocrisia e ele tem que confrontar a hipocrisia. Ele não pode ter medo. Ele não pode ter medo de viver a verdade. E se ele tiver de ter medo, de temer, o texto diz para nós que deveríamos temer não ao homem, porque o máximo que ele pode fazer é tirar a nossa vida, mas que nós deveríamos temer a Deus, que além de tirar a nossa vida, poderia e pode lançar a nossa alma no inferno. A esse temei. Agora Jesus, ele não vai falar diferentemente, como ele falou no sermão passado, no episódio passado. Isso que o Senhor vai falar aqui, e já falou quando nós lemos o texto aqui, é algo que ele considera seríssimo. E ao contrário de que muitos pensam, é o grande perigo, é o maior perigo. É esse pecado aqui da avareza. É esse pecado aqui. Como é que eu vou dividir o texto aqui, meus irmãos? Vamos lá. Verso de 13 ao 15, nós vamos ver aqui a advertência do Senhor contra a avareza. Certo? Do verso 13 ao 15. Do verso 16 ao 18, nós vamos entrar naquilo que eu chamo o que a avareza torna o homem. O que o homem é quando ele é avarento. Certo? Então, o que a avareza torna o homem. Vai do verso 16 até o verso 21. Só que nós vamos ver três coisas que está associada ao homem quando ele é avarento, quando ele é desejoso, insaciavelmente, pelos bens materiais. Nós vamos ver três coisas que a avareza torna o homem, do verso 16 até o verso 19. E o verso 20 e 21, nós vamos ver o texto chamando o avarento de louco. Você não vai encontrar essa expressão associada com outra coisa a não ser com o avarento. A Bíblia não vai chamar o cara que é extremamente ansioso de louco. A Bíblia não vai chamar um adúltero de louco. A Bíblia não vai chamar um ladrão de louco. A Bíblia não vai chamar uma pessoa que vive uma vida promíscua de louco. Mas a Bíblia chama o avarento de louco. E a ideia dessa palavra louco, uma das definições dela, é de falta de inteligência. E, transliterando para o nosso bom e velho português cearense, nada mais é do que burro. Falta de inteligência é burro. Então, a avareza torna o indivíduo burro, além de outras três coisas que a gente vai ver aqui. Então, vamos aqui voltar para o texto. É de suma importância darmos atenção ao verso 13, 14 e 15. Olha aí para o teu texto aí, ó. Fica olhando e eu vou parafraseando aqui. O que tem de importante aqui para a gente se aperceber, certo? Jesus, tudo indica que Jesus acabou de falar, a tratar acerca da hipocrisia. E antes disso, ele estava na casa de um fariseu, onde ele confrontou o fariseu, chamou na casa do fariseu, comendo da comida do fariseu, chamou ele de hipócrita. Você é um hipócrita. Aí um escriba que se doer, ele diz, você também é hipócrita. E aí Jesus sai dessa casa, e aí começa a chamar os discípulos em particular, e diz, cuidado com a hipocrisia. Não tema os homens, tema a Deus. Olha, a palavra de vocês seja verdadeira, me confesse diante dos homens, senão vocês não serão confessados diante do Pai. Cuidado com a blasfêmia do Espírito Santo. Qualquer palavra direcionada a mim é perdoado, mas se você direcionar palavras ao Espírito Santo, e aí nós entendemos o que seria, você não será perdoado. Jesus acabou de falar esse discurso e, como eu disse, 3 multidões seguiam Jesus. 3 multidões. 3 tipos de multidão. Uma era aqueles que criam em Cristo e queriam estar sempre em contato com Ele, colocavam Ele como prioridade da sua vida, largava tudo e todos para seguir a Cristo.
Mas nessa mesma multidão tinha aqueles que se aproximavam com um desejo escondido de pegar Jesus em contradição para condená-lo à morte, para matá-lo. E existia um terceiro grupo dessa multidão que se aproximava de Jesus simplesmente por interesse. É o indivíduo que aparece aqui agora, ó. Verso 13. Disse-lhe um homem da multidão. Qual é o contexto dele? Jesus falou de hipocrisia. Hipocrisia na casa de um fariseu, hipocrisia falando para os seus discípulos e para todo mundo ouvir, e o cara vem dentro desse contexto, e a ideia é de que ele não deu valor nada àquilo que ele estava ouvindo, e ele traz uma dificuldade dele, ele quer que Jesus resolva a dificuldade dele. Isso é muito comum hoje. Hoje, como sempre, muitas pessoas vêm atrás de Jesus por aquilo que ele pode fazer por elas. Não quer saber se ele é Jesus que salva, não quer saber se ele é de fato Deus. Eu entendo que ele tem um poder e eu posso contar com esse poder dele. Então eu vou chegar e vou pedir para ele resolver o meu problema. Está aí, ó. Esse aí é um dos que andavam atrás de Jesus, o interesseiro. Olha aí. Aí diz que ele chega e diz, mestre. Então ele se aproxima de um jeito bem amigável para o Senhor. Quem comumente chamava uma pessoa de mestre, é como se estivesse dizendo assim, ó, eu sou o seu aluno, eu preciso ouvir os seus conselhos. Rabi, a ideia é essa, mestre, Rabi. E aí Jesus, eu repito para os irmãos, tá? Jesus aqui está no seu ministério de evangelização. Jesus está fazendo aquilo que João 3,16 diz, não é? Que todos aqueles que vierem a mim, eu vou perdoar, né? Verso 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus está aqui para isso. O que Jesus vai responder para esse cara? Olha a frase de Jesus. Mas Jesus lhe disse, homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Então esse vós aí dá a ideia que o irmão dele também estava ali. Ele está pedindo para Jesus interferir ali e resolver essa situação da herança. E quando Jesus usa aí o vós, a ideia é que o irmão dele está ali, né? Então está tendo alguma divergência aí por questões de herança. E vou lembrar os irmãos, herança sempre foi problema. E pode prestar atenção, é um problema recorrente. Quantas famílias não são intrigadas por causa de herança? Quantas? Nesses dias aí, vocês devem estar vendo aí nas redes sociais, a briga doida aí, né? Pela herança do Gugu Liberato, tá a maior confusão aí, né? Outro famoso aí que morreu, né? Que voltou à tona agora, a disputa pela herança, Chico Anísio, as pessoas brigando por herança. Você deve conhecer alguém aí, né? Que divisão de herança, ou com o pai vivo, ou com os pais mortos, sempre foi motivo de discórdia. Mas nós nunca, né, que a maioria de nós aqui nunca ligou qual é o problema real nessas discussões sobre herança. Nós nunca paramos para pensar qual é o link, qual é o pecado aí da gente querer a herança, qual é o pecado aí? Jesus vai deixar claro aqui que o pecado é a avareza que está ali. Normalmente nós queremos nos esconder na seguinte resposta: não, mas eu estou indo atrás do meu direito. Isso externado é até compreensível, mas o Senhor, Ele desvenda o que é que está lá por trás disso que aparentemente parece o seu direito. Nada mais é do que a avareza. Isso que Jesus vai entender aqui. Jesus vai pegar esse indivíduo aí e vai dar uma grande lição para todo mundo e para nós aqui hoje. Jesus olha para esse cara e diz, o que é que eu tenho a ver com isso? Não é? Às vezes nós não paramos para pensar e para perceber a forma que Jesus lidava com as pessoas. Talvez se fosse uma pessoa conhecida sua, que agisse assim, ou fosse o seu pastor, não é? Você dizia assim, rapaz, que homem bruto. A pessoa chegou pedindo ajuda. Pensa aí. A pessoa chegou pedindo ajuda para resolver um problema. E a pessoa diz assim, rapaz, quem foi que me colocou como juiz ou repartidor dessas coisas aí? Em outras palavras, já está dizendo, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Alguns comentaristas dizem que
os rabis, os mestres, eles tinham, né, de alguma maneira, uma autoridade para resolver esses problemas. Outra penca de comentaristas diz que não. Isso era assunto restrito dos juízes, né, dos legisladores lá da época, da autoridade da época, não de Jesus, certo? E eu estou mais com esses. A prioridade de Jesus não era fazer isso. Quando nós lemos os evangelhos, Jesus curou muito, Jesus expulsou muito demônio, Jesus fez prodígios e maravilhas. Mas chegou a hora que ele disse assim, olha, eu tenho que ir. Eu tenho que executar aquilo que eu vim para fazer. Pregar o evangelho, chamar as pessoas ao arrependimento. Tanto que João Batista, que foi o precursor dele, quando ele vê Jesus, ele grita e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não diz, eis o Cordeiro de Deus que vem resolver os seus problemas aqui na terra. Os seus sofrimentos aqui na terra. Então Jesus aqui está sendo firme e direto. Jesus está tocando naquilo que de fato é o problema desse homem. Esse homem chega para Jesus achando que o problema dele é a falta ali da divisão correta da herança. Pressupõe que ele está se sentindo no seu direito atacado, porque ele pede para que Jesus intervenha. Mas Jesus vai dizer para ele e para todos aqueles que estão em volta de Jesus e para nós aqui hoje, que o problema desse homem era a avareza, era o desejo por dinheiro, o desejo por bens materiais. Esse era o problema dele. Por que Jesus vai falar aqui, ó, verso 15. Olha aí, ó, essas duas expressões que aparecem aí, meus irmãos. Olha aí, ó. Acautelai-vos, na minha versão está assim. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Avareza. Desejo ávido de ter mais e mais e mais e mais, que também é traduzido como cobiça. Então Jesus usa duas palavras aí, na minha versão, acautelai-vos, que nada mais é do que cuidado, preste atenção. Então preste atenção, meus irmãos. Jesus está dizendo para esse homem, ó, presta atenção no que eu vou te dizer agora. Presta atenção. E não só presta atenção, quando ele diz assim, ó, guardai-vos. Ele está dizendo, fique de sobreaviso. Então, duas coisas, duas palavras fortes aqui, Jesus está declarando. Isso quer dizer que o que Jesus vai falar agora é de grande, grande, suma importância. Prestem atenção e fiquem de sobreaviso. Ó, não existe nenhum outro pecado ao qual o coração é mais propenso do que a avareza. Cristo falou muito a respeito do perigo das riquezas, mas poucas pessoas têm medo da riqueza. Todos os textos que faz relação à riqueza, o Senhor sempre está chamando para que nós tenhamos medo. Porque isso aqui, prestem atenção, fique de sobreaviso, é como se Jesus estivesse dizendo, tenha medo do dinheiro. Tenha medo. Interessante isso. Porque normalmente nós ficamos com medo quando não temos dinheiro. Fala, meu Deus do céu, como é que vai ser agora? Na pandemia, muita gente ficou com medo, não foi? Ah, meu Deus do céu, eu perdi o emprego. Como é que vai ser agora? Como é que vai ser agora? E tal, e ficou extremamente ansioso. Tem uma palavra para isso. O outro sermão vai falar sobre ansiedade. Mas antes de ansiedade, Jesus fala de dinheiro. E a gente fica preocupado. E a Bíblia é totalmente o contrário. Para esse tipo de preocupação que a gente tem, por falta de dinheiro, de ter algumas necessidades básicas, a Bíblia vai nos chamar a confiar no Senhor. Confie no Senhor, não é isso na oração do Pai Nosso? Né? Dai o nosso pão de cada dia. Né? Eu dependo de Ti, Senhor, eu confio em Ti, Tu não vai deixar faltar o alimento. Então, a exortação da palavra de Deus, quando o indivíduo fica com medo de não ter o dinheiro, de não ter as posses, confie, não se preocupe, não fique ansioso. Mas o contrário, quando a riqueza está chegando, quando os bens estão aumentando, a Bíblia vai dizer, cuidado, preste atenção, fique de sobreaviso. É isso que a Bíblia vai dizer. Essa é uma das bandeiras vermelhas que levanta assim, ó. É isso que a Bíblia, Jesus vai dizer aqui, ó. Quando a prosperidade começar a vir sobre você, fique alegre, fique feliz, mas fique de sobreaviso. Cuidado com ela. Porque Jesus vai dizer assim, ó.
a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Preste bem atenção. Jesus aqui faz relação da avareza, que é muitos bens, que é riqueza, ele faz relação com vida. Por que ele faz relação com vida? Porque já já ele vai mostrar um avarento. E o avarento, ele faz essa relação de vida. E o Senhor vai dizer que não faz sentido nenhum. A gente não precisa, escute o que eu vou dizer aqui, a gente não precisa de dinheiro para viver. A gente não precisa de dinheiro para viver. A gente precisa de Cristo, de Deus, com o seu poder, nos manter vivo. Por que eu estou dizendo isso? Porque o dinheiro não nos mantém vivo. O dinheiro não gera vida para nós. E quando eu digo dinheiro, riqueza, propriedade, seja o que for, não é verdade, quanto mais riqueza você tiver, seja ela de dinheiro, seja ela de imóveis, mais segurança de vida, mais vida prolongada você vai ter. É uma grande mentira. Sabe por que é uma grande mentira? Porque você já deve ter ouvido falar de muitos milionários que morreram, que a sua riqueza, o seu patrimônio não foi suficientemente forte e poderoso para guardar a sua vida. Por isso que Jesus já começa dizendo isso. Preste atenção, fique de sobreaviso, que riqueza, bens materiais não produz vida. Produz em algum momento, no corredor do tempo, algum conforto, alguma segurança. Mas tudo passa. O homem vai ter que morrer, não veio para semente, como diz o mato do interior, o homem não veio para semente, veio para morrer. Então Jesus aqui, ele pega essa oportunidade desse homem e diz: cuidado, fique sobre aviso. A vida de um homem não consiste na abundância, muito dos bens que ele possui. Então essa advertência de Jesus aqui é para que, mais uma vez aqui, nós entendamos que para Jesus, para o nosso Deus, para Ele, nós devemos achar perigoso ser rico. Acho que você nunca ouviu isso, né? Quer dizer que é perigoso, pastor, ser rico? É perigoso, sim. É porque você corre o perigo de se tornar como esse homem, que nós vamos já começar a falar dele, dessa parábola. Mas antes que eu adentre aqui, eu quero deixar alguns textos que fazem relação com esse perigo. E eu queria que você marcasse aí, primeiro deles. E eu queria ler cada um deles aqui. Provérbios 30. Você marcasse aí, Provérbios 30. Salomão, né? Cara sábio. Provérbios 30, do verso 7 ao verso 9. Olha aí, Tudo aqui é palavra de Deus, tá, irmãos? Tudo aqui é palavra de Deus. O que está no Antigo Testamento, o que está no Novo é para nós. Olha aí, Quem está falando isso aqui, vou lembrar. Salomão, cara cheio da grana. E não só cheio da grana, famoso e tinha autoridade, tinha poder, de influência. São riquezas que comumente, quando se encontram, derrubam. Não é? Quando a riqueza chega, dinheiro, bens materiais, e junto com ela, fama, e junto com ela, poder de autoridade de influência, dificilmente um indivíduo continua de pé. Dificilmente. O próprio Salomão, no final da sua carreira, deslizou. Não é? Olha o que ele diz aí, 2 coisas te peço ao Senhor. Não as negue a mim antes que eu morra. Ele tinha consciência que um dia ele ia morrer. Ele tinha consciência que os bens dele, ele não ia colocar no carro de mudança e vamos. Algum de vocês vê enterro, velório assim? O carro levando o defunto e um carro de mudança levando as coisas dele todinho. Um carro da Corpse levando a grana dele todinho para botar lá dentro do túmulo. Alguém vê? Não. Aí o que ele pede? Salomão, olha aí, Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa, não me des nem a pobreza nem a riqueza,
mas dei-me, ou dai-me, só o pão que me é necessário. Mas para que propósito tu está pedindo isso, Salomão? Por que tu está pedindo assim, cara? Aí ele vai dizer, para que de fato eu não te negues. E diga, quem é o Senhor? Ou empobrecido não venha furtar e profane o nome de Deus. O que ele está dizendo aqui, a primeira parte aqui, que ele diz, não me dê riqueza para que eu não me esqueça de ti. É o que exatamente a nossa passagem vai demonstrar com a parábola que Jesus vai dizer. Então veja um texto da palavra do Senhor nos chamando a atenção para ter o cuidado com a riqueza. Quem está falando? Eu costumo sempre dizer assim, e nós estamos vivendo um tempo hoje, que as pessoas elas querem palavras de sabedoria, para que assim elas decidam sabiamente. Só que uma parte dessas pessoas, uma grande parte dessas pessoas cristãs, elas estão buscando isso agora nesse novo modelo de pastor, que é coach, né? Ninguém ganha na sabedoria de Salomão. Qual foi o conselho que ele deu? Não é? Mas não para só aí. Agora, Mateus 13 e 22. Olha aí. Mateus 13, 22. É uma parábola. Olha o que é que vai dizer aqui. Ó. É Jesus aqui trazendo o entendimento, né, a revelação da parábola para os seus discípulos. Aqui ele está falando para os seus discípulos, para os crentes. Olha o que é que ele está dizendo. Ó. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocaram a palavra e ficaram infrutíferas. Está vendo aí? O perigo, que é a riqueza. Parou aí? Não, meus irmãos, tem mais um texto aí. Vamos lá para 1 Timóteo, capítulo 6. Ah, pastor, o senhor está dizendo esse negócio aí, eu não vou querer ser mais rico, não. Não estou dizendo que você não queira. Eu estou dizendo que você saiba que é perigoso. Você quer ficar rico? Então saiba lidar com isso, porque é perigoso. Tá certo? E mais um texto aqui para você guardar aí, ó. Vamos lá, 1 Timóteo, capítulo 6. Abre aí. A partir do verso 7, do capítulo 6, ó. Porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. Tendo, porém, o sustento, o que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos, olha aí o perigo, caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviarão da fé e se transpassarão a si mesmos com muitas dores. Aí o verso 17 desse mesmo capítulo vai dizer assim, ó. Manda os ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas. Incertezas. E para muitos, riqueza é certeza. A Bíblia vai dizer que riqueza é incerteza. Por que a Bíblia diz que riqueza é incerteza? Porque ela é perigosa. E normalmente o homem não sabe lidar com ela. Por quê? Vou já dizer também. Mas vamos terminar o texto aqui. Mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Agora vamos aqui, ó. Os dois textos áureos que você tem que guardar. Efésios 5. Paulo escrevendo. Efésios 5, verso 5. Olha o que aqui diz aí, ó. Verso 5. Olhe onde aquilo que o Senhor Jesus chamou para a gente prestar atenção e ficar de sobreaviso. Olha onde é que ele está enquadrado aqui, ó. Pois bem sabeis, verso 5, Paulo escrevendo para os crentes lá de Éfeso. Olha o que ele diz. Pois bem sabeis isto. Nenhum devasso, ou impuro, ou avarento. E o avarento é o quê? O qual é idólatra. Olha aí, ele está agregando um negócio aí, ó. O avarento, ele é idólatra. Tinha que ser. Porque o avarento, ele ama o dinheiro. E você adora aquilo que você ama. Você adora aquilo que você ama. Entendeu?
E o texto está dizendo, ó, ou avarento, o qual é idólatra, não tem herança, né, no reino de Cristo e de Deus. Ó, nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Aí Paulo vai dizer de novo agora para outro público. Aí você passa aí, ó, e vai para Colossenses. Colossenses, capítulo 3 e o verso 5. Está dentro do contexto de uma regra para viver a santidade. Aí Paulo vai dizer o quê, ó? Que é responsabilidade nossa. Não deixarmos a avareza nos vencer. Olha aí o que ele vai dizer, ó. Verso 5 de Colossenses capítulo 3. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência, aí Paulo dizendo de novo, ó, e a avareza, que é idolatria. Percebeu aí? Por que Jesus está chamando tanta atenção daquele homem, daquela multidão? Cuidado, guardai-vos. Presta atenção, fique sobre aviso. A vida do homem, ela não é construída e respaldada pelos muitos bens que ele tem. Não é. Você tem que ver que é um perigo, porque a avareza normalmente é a idolatria. E essa idolatria quebra o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus implica em confiar, em depender, tudo isso. E quando a pessoa se torna um avarento, a confiança dele está toda nos bens dele, no dinheiro dele, na grana dele, nas posses dele. Aí Hebreus vai dizer, não está aí na minha lista não, mas eu lembrei agora. Hebreus capítulo 13, verso 5. Hebreus 13, 5, olha o que diz. Seja a vossa vida sem avareza, contentando-vos com o que tendes, pois ele mesmo disse, quem? Deus, não te deixarei, nem te desampararei. Entendeu? Então, quando qualquer um de nós se torna avarento, a gente está dizendo assim, não sei cuidar de mim não, eu sei cuidar de mim. Que é exatamente o que nós vamos ver agora na parábola, que Jesus vai colocar aqui. Então, até aqui, eu penso que ficou claro para os irmãos, se até então você não tinha essa clareza, hoje você não é mais inocente. Você quer ficar rico? Beleza, não é pecado ficar rico. Mas hoje você sabe, tem que ter cuidado, tem que ficar de sobreaviso. Dinheiro é um negocinho que é bem facinho da gente se acostumar e gostar dele. É bem facinho. A gente precisa dele. O próprio Salomão vai dizer, o dinheiro responde por tudo. O problema é quando esse dinheiro nos torna avarento. E quando nos tornamos avarento, aí nós quebramos o principal mandamento do Senhor, porque pela palavra de Deus nós vimos aqui dois textos bem claros, Efésios 5:5, Colossenses 3:5, que a avareza é idolatria. E para ficar mais claro isso vividamente para você, volta lá para o texto e nós vamos ver Jesus dizendo agora aqui no nosso texto o que é que a avareza torna o homem. Primeira coisa que a gente vai perceber, que eu vou dizer para os irmãos, vamos ler o texto de novo aqui, só essa parte em questão, do verso 16 até o verso 19. Então Jesus vai contar uma parábola aqui. Então até aqui Jesus parou o homem, ou o homem parou Jesus, e Jesus disse, ó, tem nada a ver com isso aí não, mas eu quero dizer, vocês fiquem de sobreaviso, fiquem alerta, viu? Que a vida do homem, ela não tem relação nenhuma com os bens dele, certo? A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Eu vou contar aqui uma história para vocês, uma parábola. Aí lá vai Jesus. Existia um campo, um homem rico, que produziu com abundância. Então está aqui claro que ser rico não é problema. Não é problema nenhum você ser rico, tá? Desde que você não seja avarento. Então você, mais uma vez repito, quer riqueza, cuidado com ela, que ela pode tornar você avarento. Aí para você saber se de fato você é avarento, observe agora, o que Jesus vai dizer daqui para frente agora. Então para ficar claro, não tem problema nenhum, tá? Você ficar rico. Riqueza é dom de Deus, beleza? Agora se a riqueza chegou para você
e você se comporta assim, então, cuidado, porque o avarento não vai para o céu. Não pode existir um crente salvo avarento. Não pode. Não pode. Então lá vai. Jesus diz, começa a falar o que o homem pensava. Esse homem que tem um campo, é rico e está produzindo com muita abundância. Um homem abençoado. Aí Jesus vai e diz assim, então ele arrazoava, ele pensava consigo mesmo, com seus botões, o ricão aqui, que o negócio estava prosperando, estava rendendo. Ele pensa, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Não tenho onde recolher os meus frutos. Aí ele disse, farei isto. O que é que ele vai fazer? Derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, ele está dizendo, então direi à minha vida, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Nesses 4 versos aqui, aparece para nós o que a avareza torna esse homem. Além de louco, que a gente já sabe porque eu disse, do verso 20 e 21. Além de burro. O cara pode ser o mais rico do mundo. Se ele for avarento, ele é também o cara mais burro do mundo. Vou explicar daqui a pouco, vocês já sabem. Avarento é burro, não tem inteligência. Mas além disso, eu vou dizer 3 coisas aqui, que vocês, não é nada novo para vocês não, mas talvez vocês não associaram, não é? Penso eu. Então vamos lá. Você percebeu aqui, quantas vezes aparece a palavra meu, meus, minha? Você percebeu aí? Meu, olha aí, ó. A partir do verso 18. Derrubarei, meu. Recolherei todo meu. E todos os meus bens. Darei a minha alma. E depois descansar, comer, beber, folgar. Você percebeu aí? O que é que isso quer dizer para você? Esse meu, minha, meu, minha, meu, minha. Que o avarento, a avareza torna o indivíduo egoísta. É impressionante. É impressionante. Você já deve ter conhecido alguém que era pobre, não tinha nada. Mas o pouco que ele tinha, ele dividia. Para ele, ele não dividia, ele repartia. Pensamento de avarento é dividir. A pessoa que não é avarenta, ela não pensa em dividir, ela pensa em repartir. Então a primeira coisa que a avareza faz no homem é deixá-lo egoísta. É tudo para mim, é para minha segurança, é para o meu conforto. E como ele vai dizer, para mim comer, beber, dormir, folgar. O avarento, é isso. A riqueza faz isso com muitas pessoas, é impressionante. Volto aqui à ilustração. O cara era pobre, na hora que você precisava, juntava a sua pobreza com a dele, e estava ali o sustento, um se ajudava. Aí o cara começou a melhorar. Aí o argumento dele muda. Ele diz assim, a maior parte deles. Porque você questiona, porque eu já questionei algumas pessoas assim. Fulano de tal, tu melhorou. E depois que tu melhorou, tu ficou pão duro. Para não chamar o cara na cara dele de avarento. Tu ficou pão duro, cara. Aí a resposta dele, não. É porque eu não quero voltar mais para aquele tempo que eu era antes. Então agora eu seguro as coisas, porque foi difícil para conquistar. Ele coloca todo o mérito para ele. Ele coloca todo o trabalho pelo braço dele. Ele é o cara. E interessante que quando ele estava numa situação diferente dessa, ele não tinha medo de o pouco que ele tinha, que ele repartisse, faltasse para ele. Você já deve ter visto pessoas assim. Em algum tempo da sua vida, um amigo, ou um primo, ou um irmão, ou um tio, alguém da família. Esses sinais são muito claros para nós. O problema é que as coisas óbvias,
que a Bíblia diz que são muito escancaradas diante dos nossos olhos, a gente deixa passar. Mas uma das coisas que a avareza faz no homem é ele ser egoísta, assim como esse mostrou aqui. É tudo para mim. E quando ele diz isso, ele cai em outra categoria. Não é? Não só de egoísta, mas de autossuficiente. Eu não preciso de ninguém, e nem de Deus. Olha aí o que é que o texto vai dizer. Ó. Verso 19. Ó. Eu direi à minha alma: tens em meu depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. A avareza faz o cara se achar autossuficiente, que ele não depende de ninguém. Às vezes as pessoas dizem assim: eu não quero depender de ninguém. Como se fosse possível isso. Nós dependemos uns dos outros. Ninguém fica rico sozinho. Riqueza não cai do céu. Pá! A única riqueza que pode cair no seu colo é a tal da herança. Mas ela veio à custa de outras pessoas. Nunca veio do nada. Então nós sempre dependemos de pessoas. Mas o avarento, como esse homem se coloca aqui, e como Jesus retrata ele, era um homem extremamente egoísta. A avareza faz isso, deixa o homem egoísta. E o homem egoísta, ele fica insensível. Insensível. Ele acha que porque ele sofreu para conseguir aquilo, todo mundo tem que sofrer o mesmo tanto que ele ou mais, para ter algum alívio na vida. Sabe? E alguns cristãos, para serem puritanos, eles dizem assim: eu não vou interferir no tratamento de Deus com aquele homem. Não, meu querido. Teve um tempo aqui que nós passamos uma série de sermões sobre gratidão. E nós fomos lá para Corinto. E entrou em dinheiro, em ofertar. E o texto lá dizia que se você der com abundância, Deus vai fazer prosperar, multiplicar os seus bens. E ali ficou muito claro que o multiplicar nada mais era para que ele tivesse condições de abençoar, de ajudar mais pessoas ainda. Não era um enriquecimento simplesmente para ele. Nós vimos no texto. Toda a riqueza que Deus dá para o homem é para que ele seja o instrumento de Deus para ajudar outros necessitados. E eu sempre faço o link com a igreja. Como é que eu vou saber que aquele irmão não é um mala? Que aquele cara não é um mala, é um vagabundo? É quando eu convivo numa igreja que eu conheço ele, eu sei. Eu sei da vida dele, eu sei que ele tem necessidade. Então, se Deus está me prosperando, não é para eu ser egoísta. Não é para eu achar que tudo que eu tenho, que eu consegui, aquilo que me mantém vivo, o que me mantém vivo é Deus. Queira o ímpio aceitar isso ou não, queira o crente aceitar isso ou não. O que nos mantém vivo aqui é a graça de Deus. Não é o dinheiro que a gente tem não, ou que a gente vai ter. Entendeu? Então, duas coisas até aqui, além do louco, que a Bíblia diz que um avarento se torna egoísta, insensível, né? Porque ele se torna autossuficiente, não dependo de ninguém e também não quero que ninguém dependa de mim. Cada um corra atrás do seu. Não é assim? A gente vê, não é? Depoimentos de pessoas: fulano não me ajudou, né? Hoje eu estou aqui. Tivemos aí por algum tempo aí nas igrejas, né, cantando aquela Sabor de Mel. Quando eu tiver passado pela prova, tu vai ver. É a música do avarento. Estou nem aí para tu. É totalmente contrário ao que a Bíblia diz. Então a avareza, ela é egoísta. Ela é autossuficiente. E no verso 19, ainda no verso 19, vai dizer que ela fica sem discernimento. O avarento, ele fica sem discernimento. Além de burro, no final, ele fica sem discernimento. Ele não consegue entender como é que se processa a vida. Ele acha que a riqueza o torna eterno. Para quem não conhece, existiu um filme no passado, que era um cara que nunca morria, era o Highlander. Talvez aqui a maioria de vocês não saiba. Porque a maioria de vocês são muito jovens, né? E os que já estão mais velhinhos não vão lembrar, né? Mas existia um filme que era um cara chamado Highlander, ele nunca morria, ele era eterno.
A riqueza traz essa ideia, essa falta de discernimento para o avarento. Ele acha que ele nunca vai morrer, porque o avarento diz assim, ó: então eu vou guardar tudo, meus bens, para que eu tenha muitos anos, né? Como ele diz, o depósito. E então direi à minha alma, verso 19, alma, vida, né? Ele quer dizer assim, vida, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Então ele está falando assim como se ele tivesse o domínio dos anos. A Bíblia diz que a gente não pode acrescentar um côvado, um segundo na vida da gente, quanto mais anos. Olha aí ele fazendo a propaganda, né? Eu tenho aqui para muito tempo, né? A ideia do texto aí, ó, muitos anos, para eu descansar, comer, beber e folgar. Aposentadoria. Aposentadoria aí. Então, Jesus pegou essa oportunidade para dizer, ó, por que é perigoso você ser rico, você buscar riqueza? Por que é perigoso? Porque ela pode te deixar egoísta. Ela pode te deixar achar que você é autossuficiente pela riqueza que você adquiriu. Ela pode fazer você pensar que você discerne bem as coisas. Que você, daquilo que você juntou, no mínimo, né, você faz as contas, no mínimo aqui eu tenho 40 anos para viver bem. Você não sabe, você pode morrer amanhã. Meu pai trabalhou muitos anos na Esmaltec. Empresa riquíssima, né? Morreu o dono, morreu muito jovem, acho que 60 anos. E os seus filhos também. O último que morreu tinha 53 anos, estava na academia lá, tal, e puf, morreu. Aí, quem hoje cuida de tudo aí é o neto. E gente que nunca deu um prego na barra de sabão, está lá, usufruindo da riqueza do homem todinho. Há um grande equívoco. Eu vou tentar consertar aqui. As pessoas dizem assim, ó, não dá para viver sem Jesus. Dá, irmão. Dá para viver sem Jesus. O que não dá é morrer sem Ele. Entendeu? Dá para viver sem Jesus. Tem um monte de gente vivendo sem Jesus agora. Cheio da grana, compra o que quer. É exatamente como esse cara da parábola. Não depende de ninguém. Tem aquilo que muitos gostam de falar, eu tenho a minha independência econômica. Muitos, quando dizem isso, inconscientemente, ele está dizendo que ele é autossuficiente. Nunca seremos. Então, repito, dá para viver sem Cristo. O que não dá é para morrer sem Ele. Os filhos do Edson Queiroz, todos eles, os que morreram, viveram sem Cristo. E na perspectiva do mundo, e até algumas perspectivas cristãs, viveram muito bem. Comeram bem, viajaram bem, conheceram lugares, tal e tal e tal. O problema deles foi morrer sem Cristo. Então pense, isso aqui é muito sério. Quando Jesus diz isso aqui no verso 15, acautelai-vos, guardai-vos da avareza, eu vou repetir aquilo que eu disse no início, é Jesus levantando uma bandeira vermelha e dizendo, você quer ser rico? Então cuidado, é um campo perigoso. É um campo perigoso. Você pode entrar nele e se perder. Por isso você não vai encontrar nenhum texto bíblico, expressões como, Senhor, me dá riqueza. Senhor, me dá dinheiro, me dá patrimônio. Embora que pessoas orem assim, né? Com aquele ar de piedade, Senhor, me dá riqueza, para que eu monte uma creche no meu bairro. Mentira. Senhor, me enriquece, Senhor, que eu vou ajudar aquela igreja do pastor Iranildo. Oh, mentira desgraçada. Pastor, tu joga na Mega Sena? Jogo não, o cliente não pode jogar nesse negócio, jogo de azar. Mas se eu ganhar, pastor, o senhor vai querer um pouquinho? Eu digo, aí é outra coisa, você ganhou, né? Mas eu digo para ele assim, alguns que falam, né? Se tu ganhar, a primeira coisa que tu vai fazer, porque eu falo porque eu conheço a peça quando fala isso, né? A primeira coisa que tu vai fazer é ir embora vai querer gozar o dinheiro. E ele vai cair nessas características todas aqui que eu estou dizendo. Ele vai ficar egoísta,
Ele vai se achar alto, independente, vai ficar sem discernimento, achando que pelo dinheirão que ele ganhou, ele tem a vida toda, ele acha que a vida toda dele é 10, 20, 30, 40, 50 anos, pode não ser. E a Bíblia vai dizer que riqueza que vem de uma vez não é boa. Riqueza, ela tem que ser adquirida com o tempo, com o trabalho. Por isso que, teologicamente falando, jogos de azar não é um dinheiro abençoado, porque ele vem de uma vez. É só você parar e pensar um pouquinho aqui, você. Não vem cair de santo aqui não. Pense. Se amanhã, segunda-feira, isso aqui não é profecia não, é só um exemplo, tá, irmão? Se amanhã caísse na sua conta, você estudando aqui, caísse 50 milhões de reais na sua conta, 50 milhões de reais na sua conta, você ainda ia vir para essa igreja? Você ainda ia morar na mesma casa que você mora? Hã? Você ainda ia ficar com a mesma mulher? Ou com o mesmo marido? Hein? 50 milhões. Hã? Eu tenho quase certeza que ia dar muita confusão. Agora, se Deus, você, caminhando com Deus em obediência, Deus te prospera com o tempo, com os anos, você vai saber lidar com essa riqueza. Ela não chegou de uma vez. Você vai entender que toda a riqueza que Deus derrama sobre você é para que você seja um instrumento para abençoar outros. Que o Senhor não enrica todo mundo? Na Bíblia, que a Bíblia diz que Deus enricou, foi Salomão, e ele nem pediu. Ele nem pediu. Então, meus irmãos, cuidado, porque Jesus, ele coloca isso muito claro. A vida, que é o mais importante, é a vida. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens. Hoje, e desde sempre, a doença que mais mata é câncer. E aqui e acolá nós vemos pessoas famosas, ricas, milionárias morrerem. No máximo que dá é uma sobrevida, mas morrem. Fica o dinheirão, e aí a gente vê aquele site às vezes falando, né? Se fulano de tal parasse de trabalhar hoje e fosse gastar tudo que ele tem, ele não acabava, a segunda geração que veio depois dele, os filhos, os netos não acabariam. A riqueza. Mas a vida deles poderia acabar no outro dia que o cara fez esse cálculo, esse esquema, né? Podia acabar. É isso que Jesus está dizendo, a vida é mais importante. Então, o que é que eu estou fazendo com a minha vida? Como é que eu vivo aqui? Eu vivo em função de quê? Eu vivo em função de viver segundo a vontade de Deus, ou eu vivo em função de uma vida melhor que nesse mundo, nessa terra? Se é assim, está aí agora o louco, o burro. Porque Jesus aqui vai dizer, mas Deus lhes disse. E ele vai dizer isso exatamente depois do homem dizer o que ele disse. Tenho bens para muitos anos. Eu vou descansar, comer e beber. Eu vou me aposentar. Aí Deus vai e diz para ele, mas Deus diz, louco, que não tem inteligência, burro, esta noite pedirão a tua alma. Esta noite. Aqui na parábola, Jesus está dizendo que naquela noite, a vida dele ia ser tirada. Ele ia morrer. Por isso que Jesus diz, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens. Jesus não olha para um rico e diz assim, não, eu vou dar mais vida para você aproveitar aí, né? Você ganhou muito dinheiro aí, para você conhecer o mundo todo que eu criei. Vai lá. Não faz nem sentido isso. Jesus olhou para o homem e diz, essa tua arrogância aí, essa tua altivez aí, hoje tu vai morrer. E Jesus ainda bota mais uma pedra em cima. Olha o que Jesus vai dizer para ele, é o que Salomão disse várias vezes. Olha o que Jesus vai dizer para ele, Então, o que tens preparado, para quem será? Porque tu não vai curtir isso aí que tu disse, descansar, comer, beber e folgar. Tu vai morrer hoje. Agora a minha pergunta para ti, avarento, para tu egoísta, para tu autossuficiente, para tu sem discernimento, para tu louco, para tu burro, para quem tu vai deixar isso aí tudinho? Para quem vai ficar? Hein? Para quem? Aí eu lembro, de novo, a pergunta que eu fiz para os irmãos. Já viram algum enterro e aquele carrinho com um caixão dentro e atrás um caminhão de mudança, um carro forte da Corps levando o dinheiro do homem para enterrar tudo lá?
junto com ele? Não. E aí, meus irmãos? Como é que a gente se lida com isso? Aí Jesus encerra dizendo: assim é aquele que para si junta tesouro, acumula, guarda. Há uma grande diferença de você ser uma pessoa precavida, sabe? De você fazer suas economias ali, de você trabalhar, né? Para não ficar devendo nada a ninguém, tudo direitinho. O que a Bíblia está condenando aqui é quando você vive em função só de guardar, e esse guardar te leva a ser egoísta, ao ponto de não enxergar a necessidade dos outros, te deixar autossuficiente, ou seja, você idolatrar suas economias. Não, eu não vou tirar isso aqui, eu não vou mexer nesse negócio aqui. Como se mexesse fosse o fim do mundo. Aí torna você sem discernimento, porque você começa a pensar que aquilo dali vai produzir vida para você. E aí o outro passa a deixar você louco. Quando chega nesse nível aí, você já é um avarento de carteirinha. Você já é um idólatra. Entendeu? Você já colocou Deus para fora da sua vida. Você se tornou, por detrás do brilho do ouro, o Deus autossuficiente, que não morre. Que tudo é para você. É meu. Aí o Senhor está dizendo: assim é aquele que para si junta tesouro e não é rico para com Deus. Vou terminar, tá, irmãos? Nós temos a ceia. A pergunta, várias, que eu poderia fazer aqui, como por exemplo, onde você tem depositado sua confiança? Nas suas posses, nos seus bens? Onde está a sua segurança? No finalzinho do texto aí, ele vai dizer que rico para com Deus. O que seria esse rico para com Deus? É nós entendemos aquilo que Paulo entendeu, que a nossa maior riqueza está com Cristo, é o próprio Cristo, e está em tudo aquilo que Ele nos prometeu. Porque nós cantamos uma canção hoje aqui, que nós deveríamos sentir saudades do nosso lar verdadeiro. Isso aqui vai passar. Pode demorar, mas vai passar. E tudo aqui ficará. Mas nós temos algo preparado, riquezas de fato, que o nosso Deus preparou para nós. E algumas bonificações, né, que a Bíblia vai chamar de galardões. A Bíblia não diz exatamente o que é, mas deve ser muito bom. O que Jesus está chamando a atenção aqui para nós hoje, meus irmãos, é que o dinheiro, ele sempre foi problema. Que o dinheiro, a riqueza, é a causa dos maiores problemas do mundo. Guerra, divisões, tudo você pode ir atrás, que tem dinheiro no meio. China, Estados Unidos, Coreia do Norte, né? Rússia. A briga desses homens, a guerra é por dinheiro, é por poder, de posse, não é? Está aí saindo algumas manchetes aí do novo presidente dos Estados Unidos, fazendo declarações que a Amazonas, né, é deles, que é do mundo, né? E no caso aqui é nossa. E quando eles dizem isso, o que é que está no coração deles? É posse, é dinheiro, é grana, que gera poder. Então a gente tem que ter muito cuidado. Eu vou terminar aqui fazendo algumas observações que eu achei interessante, encontradas num comentário de Warren Wiersbe, que ele coloca algumas perguntas muito interessantes. Que isso vai dizer se o nosso coração ele se encontra um coração avarento. A primeira pergunta que ele faz é essa: de que maneira reagimos ao dilema desse homem da parábola? Eis um homem cujo problema era ter riquezas demais. Esse homem tinha um problema. Ele estava ficando muito rico e não cabia nos celeiros dele. Ele teve que quebrar para poder abarcar a sua riqueza, o seu patrimônio. Aí o comentarista diz assim:
Se você olha para esse dilema desse homem e diz assim: eu queria ter um problema desse aí. Ah, se fosse assim, eu queria ter esse problema. Então, provavelmente, o seu coração é propício a ser avarento. Provavelmente, se a riqueza chegar para você, você vai se comportar como esse homem. Você vai perder o que é prioridade. Uma segunda pergunta: de que maneira reagimos às decisões desse homem? Dizemos: assim é que se faz negócio, economizando agora, a fim de garantir o futuro. Mas Jesus considerou que as decisões do homem basearam-se em seu egoísmo. Que você podia olhar para esse texto e dizer: não, mas assim que deve fazer. O homem se precaveu, ele guardou. Só que você tem que pensar como Cristo pensa. Ele fez isso tudo baseado no egoísmo. Em momento algum ele cita a sua própria família. Então, se você pensa assim, e se você usa esse argumento para dizer: não, eu estou economizando, poupando. O menino nem nasceu ainda. Ainda está nele ainda. Ainda vai ser plantado no útero da mulher. E o cara já está juntando dinheiro para a faculdade do menino. Aí tem um irmão dele, tem um irmão na igreja passando necessidade. Ele: não vou mexer nesse dinheiro, porque eu sou um cara controlado. Tu é um cara avarento. De que maneira reagimos aos desejos do fazendeiro? Dizemos: isso sim é que é vida. Ali está um homem de sucesso, cheio de satisfação e de segurança, que pode desfrutar o que tanto tempo ele demorou para juntar. Que às vezes alguém diz assim: mas fulano, né, rapaz? Era tão pobrezinho. Aí na hora que melhorou de vida, aí você não considera como foi o melhorar de vida dele. Você foi com egoísmo, você foi colocando a família de lado, trabalhando 24 horas, sem dormir direito, dando atenção à família, o cara enricou. Aí quando ele estava rico, morreu. Aí você diz assim: o cara nem aproveitou. Nem aproveitou. Provavelmente, o seu estilo de vida é parecido com ele. Você... irmão, você não veio no culto domingo? Irmão, você não veio no culto na quarta? Irmão, você não veio na EBD? O que é que está vendo? Não, irmão, pastor, é porque eu estou fazendo umas horas extra aí. Eu estou fazendo isso aqui, isso aqui, isso aqui, porque eu estou com um projeto aí, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. E a família? Não, pastor, está com muito tempo que eu não vejo meus filhos acordados. Eu saio de manhã, muito cedo, aí termino meu turno normal, eu entro no extra, quando eu chego, os meninos já estão dormindo. Isso é vida? Isso é vida, irmão? Um dia ele chega em casa, está lá um caba barbudo. Bença, pai. Vala, o menino cresceu, eu não vi. Isso é vida? Por fim, de que maneira reagimos à morte desse fazendeiro presunçoso? Nossa tendência é pensar: tinha tanta coisa para desfrutar, morreu tão jovem. A gente não para pensar assim, como deveria pensar. Tá aí um homem desse, viveu tanto para conquistar isso, morreu sem Cristo. E tudo que ele conquistou vai ficar para outros. Aí quando passa um tempo você percebe que os outros botaram tudo a perder. Lá perto da minha casa, no bairro que eu moro, tinha um mercantil bastante grande, chamado Japonês. Japonês. Muito forte lá no bairro. E um outro chamado, que começou chamando C&A, mas o cara foi crescendo, aí teve que tirar o nome para não ser processado pelaquela loja mais conhecida, né? E colocou o nome de Mercantil Êxito. E esse Êxito foi crescendo, 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 e agora, né, de um tempo para cá, ele comprou o que era esse mercantil que eu falei o nome agora, comprou e agora o outro fechou, né? E aí eu fui saber, perguntar: mas aqui não era o mercantil do fulano de tal, do japonês? Disse: não, rapaz, eu conheci aquele cara trabalhador e tal, e tal, e tal, e tal, mas ele teve um infarto, morreu. Aí ficou a esposa dele, né, com os filhos, e não deram para frente, perdeu tudo como conquistou. Esse é o ponto. Ele foi embora. A riqueza dele também passou para outras mãos, porque a riqueza não acaba, né? Ela vai passando de onde? Só vai acabar mesmo quando Deus tocar fogo nisso aqui. Certo? Essa é a ideia, meus irmãos.
Como é que você está vivendo a sua vida? Como é que você lida com o dinheiro? Como é que você lida com o dinheiro? Aí eu vou aqui agora falar com os crentes, os membros da igreja. Qual é o seu problema em não dizimar? O que é que está no seu coração? Por que você não dizima? Porque você acha que vai faltar? Não, pastor, eu justamente não dizimo, pastor, porque eu estou fazendo exatamente o que esse homem está fazendo. Então você aprendeu hoje que você é um avarento. Eu estou guardando para minha esposa, meu filho, para a faculdade, para tal. Eu estou vendo que a igreja está indo muito bem, obrigado. Está indo muito bem, obrigado. Mas isso não te alivia. A tua avareza. Entendeu? Esse é um pecado que pega todo mundo. Em um tempo da vida eu fui negligente. Eu me lembro quando eu era comerciante, que eu dizimava. Aí um dia eu olhei para o meu dízimo. Eu era comerciante. Olhei para o meu dízimo. Eu disse assim, rapaz, o meu dízimo aqui dá para pagar uma prestação de uma moto. E eu comecei a pagar uma prestação da moto. Não dava mais o dízimo. Aí depois me arrependia, dava o dízimo. E hoje que sou pastor, vivo de dízimo, aí eu vejo o quanto pessoas são negligentes. Você é crente? É, Deus lhe salvou, salvou. Mas analise seu coração. Porque se o seu coração for avarento de verdade, ao ponto de você ser egoísta, ao ponto de você se achar autossuficiente, ao ponto de você achar que essa sua autossuficiência torna você totalmente independente de Deus, a Bíblia está dizendo que provavelmente você não é um cristão. Você precisa se arrepender. Porque nessa hora que você tem que pensar o seguinte: se é um ato de gratidão a Deus, eu dizimar, eu ofertar, se esse ato de ofertar e dizimar é eu declarar publicamente e para Deus, de que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, provém das mãos dele, meus irmãos, não tenham que temer. Não tenham que temer. Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que Ele faz os avarentos trabalharem para que o justo seja beneficiado. Eclesiastes, vou terminar com esse verso aí, ó. Eclesiastes, abre aí. Eclesiastes capítulo 2. Olha aí, ó. Verso 26. Ao homem que é bom diante dele, Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria. Mas ao pecador dá trabalho, para que ajunte e amontoe, a fim de dá-lo àquele que agrada a Deus. Isto também é vaidade e aflição de espírito. Hein? Reflita sobre isso. Consulte seu coração. Os membros da igreja aqui em especial. Por que você não dizima? Por que você não oferta como deveria ofertar? Consulte seu coração. Nós não vamos levar nada. Aqui a Bíblia não está condenando você ser um cara responsável. Ou lhe chamando para ser irresponsável. Mas você sabe o limite. Faça uma análise da sua vida como você estava há 10 anos atrás. Você sobreviveu? E como está a sua vida hoje? O que você ganhava há 10 anos atrás, o que você ganha hoje? Analise. O que é que te falta? O que é que te impede de ser generoso na casa do Senhor? Porque não é obrigação, não. Tem que ser por gratidão. Não é literalmente Malaquias lá. Não dê não, para você ver como as portas do céu vão fechar, vai passar necessidade de fome, vai vir um gafanhoto migrador, devorador, esculhambador. Nada disso. Nada disso. Você simplesmente é privado de viver com alegria. Para mim, esse é a grande consequência do pecado de um cristão avarento. É você, por mais que as coisas melhorem para você, por mais que as coisas progridam para você, você não consegue gozá-las e vê-las com alegria. Você sempre se sente inseguro. Enquanto tem gente que tem menos que você, ganha menos que você,
mora em casa inferior à de você e vive contente, satisfeito e feliz. Então olhe para o seu coração nessa noite, todos vocês, agora vai para todo mundo, tá? Para os crentes na Monte Sião e para os que nos visitam, como está seu coração? Nós não somos uma igreja aqui de prosperidade, dê para cá que você vai multiplicar, não. Nós somos uma igreja que pregamos a palavra de Deus. E o Senhor diz para nós hoje, quer ser rico? Beleza, mas cuidado, é perigoso. Você é rico? Você é pobre? Seja grato ao Senhor. Oferte na casa do Senhor. Dizime na casa do Senhor com gratidão. Não vai faltar. Não vai faltar na sua casa. Pode ter certeza, não vai faltar. Vamos ficar de pé, meus irmãos? E com isso em mente, fazendo um link para a nossa ceia, é o nosso sustento, é o nosso alimento. Cristo. Como disse lá Hebreus, né? Vou ler aqui. Hebreus de novo para os irmãos, ó. Já li hoje, vou ler de novo. Hebreus 13. Então, guarde isso aí, ó. Hebreus 13, verso 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentando-vos com o que tendes, pois ele mesmo disse, não te deixarei, nem te desampararei. Tá? Já contei aqui experiências minhas de que Deus é fiel naquilo que Ele diz. E você também deve ter as suas experiências. Que você achava que seria o fim e a coisa rodou e você está aqui hoje. Deus tem te sustentado. Deus tem te sustentado. Então seja grato a Deus. Tanta coisa para eu dizer, tanta coisa legal. Agora é sério, vou terminar com isso aqui, tá? É um pensamento de Charles Spurgeon. Ele falando sobre cobiça, que é a avareza. Ele diz assim: não a cobiça. Esta é a inclinação da natureza e a graça tem de pôr um basta nela. Este vício é tão injurioso quanto comum. É tão banal quanto miserável. É idolatria. E, portanto, destrona a Deus. É egoísmo. E, portanto, é cruel a todos em seu poder. É sórdida ambição. E, portanto, venderia o próprio Senhor por dinheiro. Aqui é a ideia de Judas, né? É um pecado degradante, aviltante, obstinado, mortal, que destrói tudo o que o rodeia, tudo que é amável e cristão. O cobiçoso pertence à confraria de Judas, que com toda probabilidade se tornara pessoalmente o filho da perdição. O crime da cobiça é comum, porém bem pouco se dispõe a confessá-lo. Pois quando a pessoa acumula ouro em seu coração, o pó dele embaça os seus olhos, de modo que não consegue divisar seu próprio erro. Nosso coração provavelmente tenha algum objetivo de desejo, e a única maneira de isentá-lo do lucro profano é pondo em seu lugar os testemunhos do Senhor. Se nos sentirmos inclinados a tomar uma vereda, seremos atraídos para outra. A virtude negativa, com certeza, é mais facilmente dominada quando a graça positiva predomina. Mais ou menos 200 anos atrás, e tão atual para os nossos dias de hoje. Que Deus tenha misericórdia de nós. Convido os irmãos que vão me ajudar aqui na distribuição dos elementos da ceia. Siga o protocolo, aqui na frente os dois, para a gente orar. Nós vamos. Segundo o que a Bíblia diz em Coríntios, capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, e eu sempre vou reprisar isso. Verso 28 vai dizer: examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. No contexto aqui, o que Paulo está chamando a atenção é muitos irmãos que estavam insensíveis. O pecado deles era a insensibilidade de não olhar certos irmãos que não tinham como levar comida mais
mais gostosa, de maior quantidade. E aqueles que tinham uma condição melhor levavam e sobravam, comiam até não aguentar mais, bebiam até não aguentar mais e não compartilhavam com os irmãos. E aí Paulo condena isso deles, o pecado deles é esse. Aí Paulo diz, se vocês não se arrependerem disso daí, não comam, não comam. Porque se vocês comerem do pão, participarem da ceia, que naquela época era uma refeição, não era como a gente faz aqui, vocês estão blasfemando, de alguma maneira, né, ao corpo de Cristo sem entendimento. E aí vem a sentença. Por isso, muitos os que dormem, né, a ideia de que muitos que morrem. E aí isso é aplicado para tudo. Então, se você está aqui nessa noite e você vive na prática do pecado, mesmo sendo cristão, você tem lutado com alguma prática, seja qual for, furto, roubo, pornografia, seja o que for, você tem sido vencido por isso, não tome. Peça perdão a Deus, peça força a Deus para deixar isso de lado. Agora, se você viu pornografia hoje, ontem, né, você foi tentado, isso não faz parte da sua rotina, da sua vivência, isso quer dizer, você não vive nessa prática, peça perdão a Deus e participe. Isso se aplica a tudo. Se você disse alguma palavra ofensiva à sua esposa, ou o contrário, ou se você pensou alguma coisa de mal de uma pessoa e tal, peça perdão a Deus, isso não te impede. Pecado maior é você ficar sem tomar. O único quesito para que você não toque nisso é se você não for crente e se você estiver numa vida de pecado, na prática. Não faça isso. Não faça isso. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade, mais uma vez, de celebrarmos esse memorial que foi deixado para nós, para que nós nunca esquecêssemos onde nós estávamos, de quem nós éramos presos, e o que Tu fez por nós, nos libertar das trevas do pecado, do aprisionamento do pecado. Hoje nós temos a presença do pecado, mas não somos mais subordinados a ele. Nós te agradecemos, Senhor. E pela palavra dessa noite, nós te agradecemos, porque Tu não foi avarento, Senhor. A Tua morte na cruz mostra o quanto Tu foi generoso, misericordioso para conosco. E a Tua palavra nos chama a ser assim. Então que essa noite, Senhor, a palavra tenha cortado os corações e tenham sarado esses corações que foram cortados. Que aqueles que, por algum momento, entenderam que a vida que estavam vivendo não era uma vida de avareza, e hoje compreenderam pela revelação da Tua palavra, Senhor, que a Tua graça, o Teu favor, os sustente, os traga perdão, e que eles venham viver, Senhor, esse novo caminhar de generosidade, de se abrir, Senhor, para ser instrumento de bênção na vida de outras pessoas, na vida da igreja local, para a glória do Teu nome. Que esse momento seja maravilhoso para nós, te ser grato pelo maior benefício que Tu nos deste, Senhor, que foi a salvação. E tudo mais que Tu tem nos dado, que eu costumo chamar de bônus, que nós possamos ser grato, não pelos bônus que Tu nos dá, mas pela graça maior que foi a salvação, através da Tua morte na cruz, Pai. Em nome de Jesus, abençoa-nos, Senhor, nessa comunhão, nessa noite. Os irmãos podem ir. Então, com reverência, meus irmãos, pegue do seu pão, do seu cálice e aguarde para que todos nós juntos possamos celebrar. Baixe sua cabeça, ore ao Senhor, peça perdão. Obrigado, Senhor. Aí. Obrigado, Senhor, por essa noite.
tivemos a liberdade de te louvar e te adorar, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Amém, meus irmãos. Vou ler o texto que costumamos ler, que é o mesmo que eu acabei de ler aqui. 1 Coríntios capítulo 11. Paulo dizendo: pois eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, dando graças, o partiu e disse: este é meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Todos juntos, meus irmãos. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Todos juntos, meus irmãos. Amém. Obrigado, Senhor. Na continuação do texto, meus irmãos, vem uma responsabilidade que sempre será nossa até Jesus voltar. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Vamos orar, irmãos, encerrando o culto. Aí eu peço que os irmãos sentem, para que nós vamos dar os avisos. Nossos avisos sempre ficam para o final do culto, tá? Então aguenta aí 5 minutinhos para ouvir os avisos. Senhor, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pelas canções, pelas orações, pela leitura da Tua palavra, pela pregação dessa noite, esse cerimonial, Senhor. Que o nosso coração, todas as vezes que celebrar esse momento, possa celebrar em alegria e gratidão por tamanho livramento, provisão, de salvação que Tu trouxe para nós, Senhor. Que o nosso coração seja sempre encontrado diante de Ti em gratidão, Pai. É o que nós te pedimos e te rogamos. Em nome de Jesus, guarda-nos, Senhor, durante toda essa semana, ponderando e pensando naquilo que Tu falou aos nossos corações essa noite, e já nos preparando para o devocional de quarta-feira, e assim os nossos encontros no sábado. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Poder sentar, meus irmãos. 2 avisos aqui, tá? Eu vou dar o primeiro, depois eu chamo o irmão Johnny para dar outro aviso. Coloca aí o cartaz, por favor. Pronto, meus irmãos. Nós vamos ter nosso terceiro ano, a nossa conferência, certo? Fundamentos da Fé, certo? Era para ter sido nesse mês de novembro, mas devido à pandemia, aconteceu algumas coisas aí e não deu para a gente fazer. Então, nós vamos fazer no dia 19 e dia 20 de dezembro, certo? O pastor Elivando, pastor da Igreja Batista lá de Russas, ele vai vir aqui para ser o pregador no sábado e no domingo. Quem esteve conosco na conferência do ano passado, funciona assim. Sábado, às 19 horas, né, e nós temos 2 palestras, ou 2 pregações. E entre uma ou outra, um intervalo. Nós vamos ter aqui um café, um chá para os irmãos tomar, aí volta para a segunda palestra, tal, vai ser assim. No domingo, do mesmo jeito. Agora, no domingo, nós vamos ter também mais algo para que nós venhamos celebrar juntos, que é a consagração do irmão Johnny, do irmão Eliseu e do irmão Felipe ao diaconato da igreja. Então, no encerramento da conferência, nós vamos ter, né,
a imposição de mãos sobre a vida desses irmãos aqui. Então, quero que os irmãos orem por esse evento, orem pelo pastor Erivando, né? Ele vai mandar o tema, vai ser, acho que está aí, né? Está aí. Novas criaturas amam a lei de Deus. Os sermões vão ser todos baseados no Salmo 119. Então, ele vai tirar dali do Salmo 119, que tem bastante versos, né? 4 sermões para falar aos nossos corações, nos edificar e sermos alimentados por ele, tá certo? Então, os irmãos orem por isso. A nossa terceira conferência, terceiro ano, Fundamentos da Fé, nossa conferência, terceiro ano já, com esse tema, com o pastor Erivando Mesquita, certo? Lá de Russas, e com a consagração dia 20, né? Encerrando a nossa conferência, a consagração, imposição de mão sobre a vida dos irmãos Eliseu, Johnny e Felipe. Amém, irmãos? Só mais um aviso. Cadê o Johnny? É o Felipe? Chama o Felipe para dar o aviso aí. Depois que o Felipe der o aviso, os irmãos estão liberados. Irmãos, rapidão. Sábado que vem, certo? Continuaremos o nosso estudo com os adolescentes da igreja. É o Conversa Franca, tá bom? Tanto para os meninos, que não são mais tão meninos assim, são adolescentes, jovens, e também para as moças. Então, os pais, né, possam trazer seus filhos. Será às 18h30, tá bom? Então, conto com vocês, conto com a cooperação dos pais, conto também com a disponibilidade de cada um dos jovens e adolescentes. Amém, irmãos? Eu esqueci de dizer uma coisa. Além da consagração dos irmãos, nós vamos chamar aqui à frente os irmãos que se tornaram membros da Igreja Bíblica Monte Sião, tá? Então, os que estão aqui, tentem entrar em contato com os que não estão, para nesse dia fazer um esforço de estar aqui, para ser apresentado para a igreja. Porque durante a pandemia nós começamos presencial, aí veio a pandemia, continuamos, né, pelo computador online, né? Mas terminamos a classe Novos Membros, e já temos mais alguns irmãos desejosos de fazer, e provavelmente em fevereiro vamos abrir outra sala de novos membros. Amém, irmãos? Deus abençoe.